Quem é você? Bom, eu me chamo José Moraes Barbosa, eu sou joseense, nasci em São José dos Campos há 61 anos atrás, sou professor de História, sou ambientalista, sou poeta e sou ciclista. Portanto, um sobrevivente desses tempos tão adversos pelos quais passamos. Bom, eu sou uma pessoa plural, né? Eu sou professor, como professor efetivamente eu trabalho em 3 instituições, convivo com uma geração muito diferente, da geração de 30, 40 anos atrás, uma geração que convive com esse universo digital e seguramente na educação eu passo por desafios os quais eu jamais imaginei na minha vida que fosse passar, porque é uma geração que exige muito do professor, o professor precisa estar em sintonia fina com essa geração para poder atender às suas demandas. E além da educação, eu atuo também na área de meio ambiente, eu faço parte da Frente de Defesa do Direito à Cidade, Desperta São José, e também faço parte da Associação de Favelas de São José dos Campos. Então eu tenho uma vida bastante ativa, tenho uma página, né, no Facebook, no que diz respeito à questão ambiental, Desperta São José, e do ponto de vista poético, Poeta Moraes. Então sou uma pessoa bastante ativa, uma pessoa bastante atuante, e além, evidentemente, de ser professor poeta, eu também, ambientalista, eu também sou ciclista, né? Eu circulo pelas ruas da cidade de bicicleta, portanto o meu ritmo, o meu olhar para a cidade é bem diferente, né, daqueles que se utilizam de um veículo, né, motorizado, né? Eu consigo ter a percepção da cidade com outros olhares e isso, sem dúvida alguma, facilita bastante a minha leitura, a minha interpretação e o meu senso crítico com relação à cidade de São José dos Campos. O que eu não quero é que se redite em São José dos Campos os mesmos equívocos que aconteceram aqui do lado, São Paulo. Então, o Rio Paraíba é um rio bastante prejudicado, já está bastante comprometido, né, com o crescimento, né, do Vale do Paraíba. O rio ficou um tanto quanto esquecido, né? Ele, segundo a Agência Nacional das Águas, ele recebe diariamente 1 bilhão de litros de esgoto sem nenhum tipo de tratamento. O Rio Paraíba está entre os 10 rios mais poluídos do país. Isso, evidentemente, colabora para que a qualidade de vida, a saúde da população fiquem bastante comprometidos. Então, ultimamente, a gente tem lutado bastante para que as prefeituras, ou seja, o poder público, cumprem com as suas obrigações constitucionais, ou seja, que dê um tratamento adequado para o Rio Paraíba, certo? Porque isso não vem acontecendo. E, obviamente, que na medida que o rio recebe cargas e mais cargas de metais pesados, como cádmio, chumbo, mercúrio, alumínio, o rio recebe também um grande volume de culeiformes fecais, o rio recebe um grande volume, né, de rejeitos, né, de remédios, correto? Tudo isso, evidentemente, colabora para que a qualidade da água a qual usamos fique bastante comprometida. Não é à toa que, no decorrer desses últimos anos, vem crescendo substancialmente um número de doenças as quais muitas vezes as pessoas não têm dimensão de que isso pode ter uma origem, qual seja a água que nós bebemos, porque embora ela seja tratada, não quer dizer que as impurezas que existem nessa água são eliminadas em 100%. Então, boa parte da população, infelizmente, consome uma água que não está adequada para tal. Então, o que nós entendemos é que o Rio Paraíba hoje ele já está bastante comprometido, porque ele atende, né, 3 estados, ele é um rio federal, ele atende o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e também o estado de Minas Gerais.
Ele, infelizmente, nesses últimos tempos, tem sofrido os efeitos colaterais da transposição das suas águas para o sistema Cantareira, porque vocês estão acompanhando que ultimamente tem havido, evidentemente, um problema gravíssimo de fornecimento de água em virtude, não é, dos eventos extremos, consequência das mudanças climáticas. Então nós estamos tendo aí, não é, alternâncias de períodos de muita estiagem com períodos de chuvas intensas. Então, quando efetivamente lá pelos anos 2014, 2015 ocorreram estiagens extremas, o governo do estado de São Paulo então entendeu que a melhor maneira para abastecer o sistema Cantareira, que abastece grande parte da população de São Paulo, seria justamente promovendo a transposição das águas do Rio Paraíba para o sistema Cantareira. Obviamente que nós somos contra isso, mas por uma questão emergencial, o governo do estado de São Paulo adotou esse critério. Então nós estamos muito preocupados com a qualidade da água do Rio Paraíba, nós estamos muito preocupados, né, principalmente com os empreendimentos anunciados muito recentemente, que exigem muita água, como por exemplo é o caso da termoelétrica de Caçapava, né, que usa muita água para a refrigeração das suas turbinas, e também da instalação de uma unidade industrial da Companhia Siderúrgica Nacional aqui em Taubaté, certo? Que também usa muita água e, obviamente, que altera a temperatura da água que é devolvida para o leito do rio, isso mexe com a biota, isso mexe com a estrutura do rio, né? Então nós estamos muito preocupados porque nós estamos percebendo que não tem havido, certo, uma preocupação com relação a esse patrimônio que é o Rio Paraíba. Portanto, nós estamos chamando a atenção da opinião pública, nós estamos fazendo denúncias para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para os meios de comunicação, a gente está tentando chamar a atenção da opinião pública para a necessidade, né, de preservação desse patrimônio, correto, que é a bacia do Rio Paraíba do Sul, e, consequentemente, quando nós desenvolvemos uma política de preservação dessa bacia, nós estamos pensando também, não é, na qualidade de vida e na saúde da população que depende efetivamente do rio. Nós tivemos algumas conquistas, né, com relação, por exemplo, à extração de areia de cava, que é devastadora, né, para o Rio Paraíba. Nós conseguimos aqui em São José dos Campos, conseguimos em 1990 introduzir na Lei Orgânica Municipal a proibição da extração de areia de cava, mas nos municípios vizinhos isso ainda acontece. Nós imaginávamos que quando houvesse a introdução dessa lei, né, na Lei Orgânica Municipal, que é a nossa Constituição Municipal, que nós estimulássemos a reflexão sobre a necessidade de nós recorrermos a outras tecnologias, correto? Para substituir justamente o quê? Substituir a extração de areia de cava. Mas, infelizmente, nós não conseguimos atingir o nosso objetivo. Mas, mesmo assim, se nós observarmos imagens de satélites ou fotografias aéreas, o município de São José dos Campos é um dos poucos municípios que não tem efetivamente, correto, o seu rio, ou parte do Rio Paraíba, não é, machucado, ferido, não é, por essas cavas, que são cavas de 40 metros, né, onde são feitos, são buracos, são crateras, né, para extração de areia. Isso provoca um estrago na biota, nas matas ciliares. Então nós conseguimos essa conquista aqui, mas nós desejamos expandir isso para os outros municípios e apelar para a ciência, para a pesquisa, para a tecnologia, e já existem outras alternativas para a extração de areia que não seja justamente a extração de areia de cava no Paraíba. Olha que coisa interessante, né? A cidade de São José dos Campos, que outrora ficou conhecida justamente por ser, né, uma instância de tratamento de tuberculose, correto? Inclusive há no brasão da bandeira de São José dos Campos, né, ou do município, mais precisamente falando, terra de ar generoso, né? Quer dizer, hoje, se nós trouxermos para São José um tuberculoso, ele vai sentir muita dificuldade da sua cura, né? Porque é uma cidade muito poluída, está entre as 10 cidades mais poluídas do estado de São Paulo. Não é à toa que vem crescendo consideravelmente os casos de doenças respiratórias,
tais como rinite alérgica, bronquite, asma, pneumonia, até mesmo casos de câncer de pulmão, vem crescendo consideravelmente. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, a população de São José dos Campos está respirando 50% a mais de agentes poluentes, material particulado como fumaça, fuligem, que é poeira fina, né? Nós estamos respirando, portanto, 15 microgramas de material particulado por metro cúbico de ar, ou seja, nós estamos ultrapassando em 50% o limite estabelecido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, que é de 10 microgramas de material particulado por metro cúbico de ar. Então, o Vale do Paraíba, mais especificamente falando, e aí, evidentemente, São José soma com isso, está sofrendo uma saturação atmosférica, não é? E nós convivemos ainda aqui na nossa região com o tal do ozônio troposférico, que é consequência das emissões de gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, né? Que em contato com os raios solares gera, portanto, esse ozônio troposférico. E ele é extremamente prejudicial para os nossos pulmões. Ele, efetivamente, ele agrava os casos de doenças respiratórias, né? Então, nós estamos muito preocupados com essa conjuntura. E, obviamente, que o que colabora para que isso ocorra não essa enorme frota de automóveis que circula pelas cidades. Cresceu muito o número de automóveis circulando, certo? Pelas cidades brasileiras, em particular aqui no Vale do Paraíba, e mais ainda em particular aqui em São José dos Campos. A gente estima que tem aproximadamente mais de 400 mil automóveis circulando pela cidade. Se nós temos uma população aí de aproximadamente um pouco mais de 700 mil habitantes, né? Então, isso dá uma dimensão do quão, evidentemente, cresceu a frota de automóveis. E se cresce a frota de automóveis, tem mais queima de combustível fóssil, e isso emite, evidentemente, gases de efeito estufa, que colaboram, evidentemente, para agravar o quadro do microclima aqui da nossa região. Então, um excesso de automóveis. E outra coisa também, indústrias incompatíveis com a nossa geografia. Nós vivemos num vale, esse vale é constituído de duas serras, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Isso dificulta efetivamente a dispersão dos poluentes que são emitidos aqui, até porque a nossa região é uma região de baixa ventilação, né? É uma região de calmaria, venta muito pouco aqui, certo? As noites do Vale do Paraíba, quase 80% dessas noites são de calmaria, com pouca ventilação. Há mais ventilação no Vale do Paraíba quando vem ou quando entram as frentes frias, já dizia o saudoso mestre, doutor e professor Aziz Abissaber. Então, quando há efetivamente a entrada das frentes frias, há mais ventilação. Quando isso não acontece, toda a poluição produzida aqui no Vale do Paraíba, mais a poluição de São Paulo, ela se acumula e, evidentemente, isso causa transtornos à saúde e à qualidade de vida da população. Então, seria fundamentalmente necessário para a nossa região um estudo da capacidade de suporte da região, ou seja, quais são os empreendimentos que cabem e que não cabem no Vale do Paraíba de acordo com a sua geografia. Isso é fundamental. Estudos de microclima urbano, isso também é fundamental, né, porque esses estudos eles vão proporcionar um diagnóstico, né, de como está o microclima urbano e o que se pode fazer diante disso, né? Então, estudos da capacidade de suporte do vale, estudos de microclima urbano, isso é fundamental, justamente para ter uma dimensão do que pode e do que não pode, correto? Por exemplo, não pode no Vale do Paraíba uma refinaria, mas nós temos aqui a segunda maior refinaria do país, e ela é uma grande fonte poluidora aqui da nossa região. Não pode, por exemplo, indústrias de papel e celulose, e temos. Não pode, por exemplo, indústrias de cimento, e temos, certo? Não podemos ter aqui polos petroquímicos, e temos, né? Não podemos ter aqui termoelétricas, e estão pretendendo instalar, né? Não podemos ter aqui uma unidade industrial compatível com a Companhia Siderúrgica Nacional. Não cabe aqui para a nossa região, né, essas categorias, vamos assim dizer, de indústrias, não é? Porque elas são incompatíveis com a geografia do nosso Vale do Paraíba. Então, tudo isso
tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem refletido, não é? Porque alternativas há, o que falta efetivamente é ouvir um pouco mais a ciência, ouvir um pouco mais os pesquisadores, ouvir um pouco mais o INPE, o ITA, não é? Ouvir um pouco mais as universidades, os centros de pesquisas, não é? É preciso fazer uma chamada geral para que esses atores passem efetivamente a dar uma contribuição significativa para que nós tenhamos outras opções, para que nós tenhamos, a partir daí sim, um desenvolvimento sustentável. Ou seja, a sustentabilidade se dá compatibilizando as atividades econômicas com as características climáticas, com as características do relevo, não é? Com as características geográficas de uma determinada região, justamente para evitar que nós soframos os efeitos colaterais das mudanças climáticas e dos eventos extremos. E isso se estende para todo o país, né? Nós temos que ter mais ciência para que a ciência possa nos dar opções alternativas para que nós não soframos como, infelizmente, vem acontecendo, correto? Como decorrência aí das mudanças climáticas e dos eventos extremos. Olha, até o presente momento, a fonte hidráulica é a que movimenta a nossa energia, né? Então, em tese, ela é menos impactante, né? Ela é proveniente das usinas hidrelétricas, né? Então, num primeiro momento, elas são menos impactantes, comparando, por exemplo, com a queima de combustível fóssil, né? A queima, por exemplo, do carvão, né? A queima do gás natural, que é um gás metano de petróleo, correto? Enfim, a queima da querosene, correto? Para aviação, quer dizer, então isso efetivamente é extremamente nocivo, né? Para o meio ambiente e para a saúde e a qualidade de vida da população. Então, no Brasil, predominantemente, né, a energia hidráulica é aquela que fornece efetivamente para as casas, para as indústrias, correto? E para outros setores da cadeia produtiva, correto? A energia necessária. Porém, no Brasil, a gente observa que há queimadas que ocupam a região amazônica estão sendo devastadas pelo fogo, e quando a queima desse material orgânico, isso emite o gás carbônico para a atmosfera, né? O Brasil está entre os 10 países que mais produzem gás carbônico, mas muito mais pela queima, justamente, certo, das suas florestas. Então, eu diria que o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, ele tem muito a oferecer em termos energéticos, né? Ele já é um exemplo no que diz respeito à sua energia. Predominante é a energia hidráulica, energia que vem dos rios, né? E das hidrelétricas. E, obviamente, que o Brasil pode, por exemplo, e deve, e isso já vem acontecendo, investir em energias limpas e renováveis, como, por exemplo, a energia solar, né? A energia eólica, a energia das marés. Quer dizer, isso está sendo estudado em nível mundial, correto? E o Brasil tem um enorme potencial, certo, para desenvolver essas tecnologias. E isso já vem acontecendo. No Nordeste, por exemplo, a gente observa, né, onde há muita ventilação, principalmente no seu litoral, né, a utilização de energia eólica. E energia solar, eu acho que eu tenho para mim que os governos, né, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, poderiam dar incentivos fiscais para que houvesse políticas públicas para a aquisição de placas fotovoltaicas, né, justamente para que as populações pudessem ter acesso, correto, a esses recursos, né, para que elas pudessem ser instaladas nas suas residências, e isso reduziria drasticamente o custo, né, de manutenção, e o que sobrasse daquilo que fosse utilizado por uma residência seria jogado na rede. Então eu creio que a energia solar mereceria, assim também como a energia eólica, a energia dos ventos, né, políticas públicas nas quais
as cidades fossem beneficiadas com essas energias, porque elas são mais limpas e elas também são renováveis, né? Então elas são bem menos impactantes do que aquelas que são provenientes da queima do combustível fóssil, que é o petróleo e seus derivados. Então eu vejo que a saída realmente é investir maciçamente nessas energias limpas e renováveis, com, evidentemente, políticas públicas. E essas políticas públicas, elas têm que partir, né, do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais, né? Quer dizer, estimular que a população tenha acesso a essas tecnologias com, vamos assim dizer, preços mais acessíveis, correto? Para que efetivamente essas populações possam ser recompensadas com essas categorias de energias limpas e renováveis. Então, bastante preocupante, né? A gente observa que, infelizmente, né, a gente nota, né, nos córregos que cortam o município, a gente observa que eles estão um tanto quanto maltratados, né? Eu creio que a cidade cresceu muito rapidamente, e quando a cidade cresce muito rapidamente, os corpos d'água, eles não têm um tratamento adequado, né? Então, se a gente pegar os principais, como, por exemplo, o Vidoca, o Cambuí, o Paranangaba, o Lavapés, né? Entre outros, nós vamos perceber que, como os bairros cresceram muito rapidamente, muitos dos esgotos, dos rejeitos, são jogados nesses córregos, né? Embora a prefeitura alegue que a Sabesp, né, enfim, trate os esgotos que são despejados nesses córregos, mas a gente tem que levar em consideração, e a Sabesp alega que o percentual de esgotos, né, tratados no município de São José dos Campos chega a quase 100%, mas isso não é uma verdade, porque em São José dos Campos há mais de 200 considerados pela prefeitura, né, como bairros irregulares ou bairros clandestinos, né? E por incrível que pareça, às vezes a gente pensa assim, água não tem no Nordeste, mas água tem abundância na região Centro-Sul. Incrível isso. Nesses mais de 200 bairros irregulares em São José dos Campos, a população de São José não tem acesso à água encarnada, não tem acesso à água tratada, não há coleta de esgoto e tratamento de esgoto, correto? É uma aberração que acontece em São José. Quer dizer, é uma cidade riquíssima, ela está entre as 20 cidades mais ricas do país e, no entanto, falta água potável, falta água encanada, falta coleta de esgoto para mais de 70 mil joseenses. Quer dizer, então isso as pessoas não sabem, né? Mas é um absurdo que uma cidade tão rica como essa, repleta de recursos de todas as ordens, certo? Não consiga atender a essa demanda, ou não quer atender também a essa demanda, né? Então, para nós que somos ambientalistas, isso é deplorável, porque nós estamos constatando aqui em São José dos Campos uma política semelhante à que foi feita em São Paulo, né? Ou seja, tamponamento de córregos, encaixotamento de córregos, retificação de córregos e a ocupação das suas adjacências, por concreto, por asfalto, por comércio de todas as ordens, né, por loteamentos, prédios. Então é justamente isso que nós não queremos, porque quando os córregos e suas várzeas, principalmente suas várzeas, né, porque as várzeas são áreas de inundação permanente, então quando essas várzeas são suprimidas e são substituídas por concreto e asfalto, isso gera a impermeabilização da cidade, a cidade passa a sofrer muito, né, com essas chuvas torrenciais, e elas serão mais frequentes com esses eventos extremos, correto? E não bastasse isso, quando há um excesso de concreto e asfalto, isso gera também as ilhas de calor, não é? Ou seja, ao invés de nós termos mais áreas verdes, justamente para, vamos assim dizer, dar condições favoráveis para minimamente, vamos assim dizer, né, amenizar os efeitos dessas chuvas torrenciais que estão acontecendo, porque quanto mais áreas verdes você tem numa cidade, a cidade fica mais permeável, né? Ela evita, por exemplo, as enchentes, que são muito comuns onde há o excesso de concreto e o excesso de asfalto.
Até porque onde há excesso de concreto e asfalto, isso gera mais temperaturas mais elevadas. E essas temperaturas mais elevadas, elas evidentemente geram, né, as condições propícias para a formação de nuvens carregadas que geram chuvas mais fortes, né? Ou seja, onde há temperaturas mais elevadas, há também mais chuvas, né? Chuvas mais, vamos assim dizer, chuvas mais torrenciais. Né? É como se efetivamente esse concreto, esse asfalto capturasse, né, essa umidade, gerando, portanto, essas chuvas torrenciais que afetam a cidade. Muito recentemente nós tivemos isso. Agora, no início de março, né, São José dos Campos passou por uma chuva, né, são 64 milímetros de água, né? Quer dizer, 64 litros de água por metro quadrado. É uma coisa estrondosa. E a cidade ficou submersa. Né? Então, uma prova cabal de que nós precisamos rever os conceitos, rever as ideias, justamente para que nós não reeditemos os mesmos erros que ocorreram e ocorrem com frequência aqui em São Paulo. Então, nós reivindicamos mais áreas verdes, nós reivindicamos a preservação dos córregos, né, das suas várzeas, correto? Para que, enfim, a cidade tenha mais conforto e para que a sua população possa ter um ritmo de vida que não seja comprometido justamente por essas adversidades, que são fruto, nada mais nada menos, do que a nossa ação, a ação humana. Olha, eu vou reproduzir aqui o que o Ailton Krenak disse, né? A ancestralidade, nós precisamos resgatar, né, a ancestralidade. Inclusive, ele escreveu um livro muito interessante chamado Futuro Ancestral. Né? Esses povos, eles têm assim uma enorme capacidade de convivência com os elementos que compõem a natureza. Né? Eles estão intimamente ligados a isso. Né? Não obstante a todas as tentativas de eliminá-los, né? Mas eles têm um poder de resiliência, eles têm um poder de resistência também. E como eles têm essa afinidade, como eles têm, né, essa familiaridade com os elementos que compõem a natureza, cabe a nós, civilizados, pelo menos nos entendemos assim, ou fomos conduzidos a acreditar que assim somos, que nós saiamos, né, dessas prateleiras mais elevadas, dessa prepotência, dessa arrogância que nós temos, e ouçamos um pouco mais essas populações, né? Porque eles efetivamente têm mais afinidade, têm mais conhecimento, né? Têm mais, vamos assim dizer, afinidades. Eles conhecem profundamente esses componentes naturais. Então eu creio que nós devemos ouvi-los mais, devemos consultá-los mais, devemos inseri-los na nossa sociedade, né? Devemos dar a eles mais destaque, mais evidência, né? Porque todo o conhecimento ancestral que eles possuem são profundos, né? E são de uma, vamos assim dizer, de uma largueza, de uma transparência, de uma clarividência, né? Que pode, com certeza, nos ajudar a ter uma melhor compreensão na convivência com a natureza, na convivência com a Mãe Terra, né? Nós precisamos disso, nós precisamos compreendê-la, nós precisamos nos ajustar a ela, né? Ou seja, às suas demandas, ao seu ritmo, e nós perdemos muito disso, né? O homem moderno, para alguns até pós-moderno, para outros hipermoderno, se desgarrou, se descolou, né, dos ciclos da natureza. Então, eu não quero dizer com isso que a gente deva voltar ao passado e usar o passado para tudo, não, mas também não podemos esquecê-lo, também não podemos ignorá-lo, e infelizmente nós temos feito isso. Então eu creio que essas comunidades têm muito a nos ensinar e nós, provavelmente embevecidos, né, por aquilo que nós entendemos como sendo, né, a ideia de progresso, né, simplesmente esquecemos que precisamos da natureza, nós não somos tão independentes dela, precisamos muito dela e devemos colher as lições
que esses povos originários trazem consigo no seu trato com a Mãe Natureza. Então, o banhado é uma grande metáfora juseense, né? Porque o banhado, segundo o professor Aziz Abissaber, segundo o professor Roberto Martini aqui do INPE, o banhado é uma configuração geográfica ímpar. Não existe no planeta Terra uma configuração geográfica como aquela em forma de concha, né? O professor Aziz Abissaber chama aquilo de anfiteatro meândrico, né? Muito bonito isso. Então, o banhado ele tem uma configuração geográfica singular, incomum, certo, no planeta Terra, segundo os especialistas. E ele tem uma importância para a saúde ambiental do município de São José dos Campos fora de série, né? Segundo o mesmo professor Aziz Abissaber, os ventos úmidos que vêm do litoral, eles passam pela fenda de Paraibuna. Aqui na Serra do Mar tem uma fenda ali em Paraibuna, então esses ventos úmidos, eles passam por ali, eles se deslocam para a região sul, da região sul para a região central, da região central para o banhado, e ali o vento faz um cotovelo para as regiões norte e noroeste. Então, um pouco de ventilação que há naquela área, uma área de 6 milhões de metros quadrados, né, justamente de responsabilidade do banhado. Eles mesmos tiveram aqui, o Aziz Abissaber e o Oscar Niemeyer tiveram aqui em 1990, quando estavam construindo 2 torres no início ali da Avenida São José, e nós os convidamos para vir aqui, e eles colocaram um par de galochas, eles desceram lá, depois eles olharam de cima o banhado, porque há um desnível de 30 metros, né, ali o talude, né, que separa justamente a parte alta da cidade e o banhado, e eles disseram o seguinte: olha, deixem como está, não mexam nele, porque ele tem uma importância para a qualidade de vida da cidade fantástica, como eu disse, né, e não é uma área para ser ocupada, né, não é uma área para ser ocupada por prédios, por condomínios, por comércios de todas as horas, não é, né? Isso são palavras, inclusive, deles. Agora, a gente precisa levar em consideração que o banhado é uma extensão da várzea, né? Então, a composição do solo é constituída de cascalho, de areia, de argila e turfa, né? Então, o banhado chama-se banhado, inclusive, porque até os anos 60, os anos 70, não haviam barragens. Então, a partir do momento que foram construídas barragens de Santa Branca, Paraibuna, né, essas barragens passaram a controlar a vazão da água. Quando não existia isso, né, aquela área ficava alagada, e daí o nome banhado, né? Mas acontece o seguinte: com a construção dessas barragens, aquela área deixou, evidentemente, de receber esse fluxo de águas, né, como acontecia no passado. Bom, mas, concomitantemente a isso, algumas pessoas se estabeleceram no banhado, né, não na área alagada, mas sim na área mais seca, né, porque ali tem um talude, aquela área inclinada, né, e ali, logo na sequência, algumas pessoas se instalaram ali, até porque ali era um antigo ramal ferroviário, né? Então ali não era uma área alagável, né? A área alagável fica mais para dentro do banhado, certo? Mais 700 metros, 1 quilômetro, aí você tem a área alagável. Então, essa população que se estabeleceu ali há mais de 80 anos, e eu sou testemunha disso, porque muitas vezes eu pegava trem com a minha família em Jacareí, quando não era possível pegar em São José, eu pegava em Jacareí, e quando o trem se deslocava, né, e passando ali pelo banhado, porque ali era o ramal ferroviário, várias famílias já estavam ali. Você veja, eu nasci em 1961, isso nos anos 60, eu estou com 61 anos. Então isso implica dizer que essas famílias já estavam lá há muito tempo. E há provas concretas disso, há provas cabais disso, a documentação disso, de famílias que estão lá há mais de 80 anos, né? Então essas famílias hoje, elas estão sofrendo uma fortíssima pressão para saírem de lá, e muitas famílias que estão lá dependem de reciclagem, de criação, de agricultura familiar, né? Muitos que estão ali
dependem dessas atividades, né? E muitos que estão ali prestam serviços para os moradores da cidade alta, né? Então, eles estão muito bem localizados, porque eles estão no centro da cidade, né? Para eles ali, para aquelas crianças que estão ali, tem escolas mais próximas, né? Tem vendas, supermercados, o mercado municipal, inclusive boa parte da produção dessa agricultura familiar que é desenvolvida ali é destinada ao mercado municipal. Então eles estão muito bem localizados, eles não estão incomodando ninguém, mas a prefeitura deseja removê-los porque o grande projeto da prefeitura é a Via Banhado, né? E para construir a Via Banhado, segundo a prefeitura, é necessário que essas famílias sejam removidas, até porque o Banhado é uma unidade de conservação, né? Foi criado o Parque Municipal do Banhado em 2012. Então, a prefeitura alega que, para que seja cumprida a lei como unidade de conservação, que é o Banhado, aquela população tem que ser removida de lá. Mas é possível compatibilizar, né, o Parque Municipal do Banhado com a presença daquela comunidade. Até porque aquela comunidade ela é responsável pela preservação do Banhado. Boa parte da vegetação que está lá se deve justamente à ação daqueles moradores, não é? Então, essa proposta da prefeitura de remover aquela comunidade de lá é, no nosso entendimento, inaceitável, inadmissível, correto? Porque nós entendemos que se aquela comunidade for retirada de lá, será construída a Via Banhado e, embora a prefeitura alegue que esse conjunto de vias, né, a Via Norte, agora está sendo construída a via Jaguari, né, já tem a Via Esplanada, a Via Oeste, né, e aí, evidentemente, emendando essas vias com a Via Banhado, que essas vias servirão como cinturões protetores, certo? Dessas áreas de várzea. Mas nós não concordamos com isso, porque toda a literatura urbanística aponta para a ocupação das margens ou das adjacências das vias. Por onde passam vias, há efetivamente comércios, há loteamentos, há prédios, há investimentos imobiliários. Então, no nosso entendimento, é fundamentalmente necessário preservar a manutenção daquela comunidade, oferecer àquela comunidade os devidos recursos, né, as devidas orientações para que essa comunidade ela possa dar continuidade aos relevantes serviços que elas prestam para a preservação do Banhado. Então, eu creio que o Pinheirinho, o que aconteceu com o Pinheirinho foi uma tragédia, né? Foi um crime, na verdade, o que aconteceu com o Pinheirinho. Foi mais um crime do que uma tragédia, né? Porque remover aquelas famílias de uma área gigantesca, né? Uma área que efetivamente pertencia a um mega especulador, o Nagy Narras, que deve muito, milhões, né? Mais de 20 milhões de reais para a prefeitura em impostos, né? E aquela população foi removida de lá, né, com muita violência, muita truculência por parte do Estado, por parte da polícia, né? E essa população foi conduzida a uma área muito afastada, quer dizer, a periferia da cidade, né? Parece até que isso já foi feito de caso pensado, né? Ou seja, entre aspas, o rejeito humano, o lixo humano, né? Jogado para a periferia da periferia. Aliás, é o que acontece nas grandes cidades, nas cidades médias também, né? Ou seja, as populações mais pobres e carentes, a pretexto, evidentemente, de geração de empregos, progressos, investimentos, né? Essa população ela é jogada para a periferia das cidades, né? Elas não usufruem das vias, não usufruem, enfim, do comércio, né? Não usufruem dos grandes condomínios, nada disso, né? Então, no caso do Pinheirinho, mais especificamente falando, onde eles estão, né, que é muito afastado, que é praticamente assim um gueto, vamos assim dizer,
eu creio que para amenizar o trauma daquela população, seria necessário que houvesse, por parte do poder público, políticas públicas, né, assim, para investir, por exemplo, nas áreas de esporte, lazer, cultura. Eles não têm acesso, né? Então era preciso que lá tivesse um centro poliesportivo, com quadras, né, com projetos de atividades esportivas, com pessoas qualificadas que pudessem dar orientação para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, para os adultos, para os idosos, né? Que houvesse políticas públicas da Fundação Cultural Cassiano Ricardo para ocupação daquela área, né? Na área do teatro, da música, da literatura, da dança, do cinema, né? Proporcionar, portanto, que aquela comunidade tivesse acesso a esses bens culturais, e que pudesse desenvolver os talentos que lá existem, né? Que houvesse mais investimento de áreas verdes, mais praças, né? Que houvesse mais investimentos, por exemplo, no plantio de árvores. Eu estive lá, né? Há uma carência de áreas verdes lá, né? Então aquilo precisava ser ocupado de áreas verdes, né? Precisa haver um projeto de plantio envolvendo a própria comunidade, né, nessas iniciativas, seja no campo do lazer, seja no campo da cultura, seja no campo esportivo, seja no campo ambiental. Então era preciso que houvesse uma aproximação do poder público com aquela comunidade, que houvesse uma interação para que esses projetos pudessem ser concretizados, né? Então, a meu ver, falta justamente isso, né? Não basta apenas você oferecer um imóvel, e não foi oferecido porque eles pagam, né? Não basta apenas isso, mas é preciso que seja agregado a isso outros componentes, né? Tais como esses que eu citei há poucos instantes atrás. E a gente percebe que isso não acontece. Então eles ficam marginalizados, ficam praticamente excluídos, né, da cidade, embora façam parte da cidade, mas eles não são observados com carinho, eles não são observados com atenção como cidadãos, né? Então isso incomoda muito. Incomoda muito porque o fato deles terem sido removidos da área onde eles estavam, uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados, né? Da maneira como aconteceu, eu creio que eles mereceriam mais atenção, mais carinho, mais dignidade, né? E infelizmente não é essa a leitura que o poder público faz, e boa parte da sociedade também não, porque passou a enxergá-los de uma forma preconceituosa e discriminadora. Então, se o poder público tivesse essa iniciativa, né, se aproximar mais daquela comunidade e desenvolver projetos nos quais ela, comunidade, inclusive fosse o elemento orientador dessas comunidades, né, que ela fosse a protagonista, inclusive, eu tenho certeza absoluta que muitos dos problemas que eles enfrentam lá seriam contornados, né? Mas nunca é tarde para se pensar, né, a utopia de proporcionar a todos um mundo melhor, uma vida melhor, né? Então a gente sonha com isso e, na medida das nossas possibilidades, tentamos, né? Mas a gente não pode deixar de tentar, eu creio nisso. Bom, é um prazer incomensurável poder compartilhar da minha experiência de vida, né, com outras pessoas, porque nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa de aproximação, né, de pessoas. A gente precisa gostar de pessoas, né? Eu acho que se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa gostar de pessoas, né? A gente precisa desenvolver a cultura da amizade, a cultura da participação, né, da tolerância, da generosidade com o outro. Eu acho que se a gente quer efetivamente construir uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais justa, mais altruísta, né, mais igualitária, nós precisamos gostar de pessoas. E não podemos perder jamais a dimensão do sonho, porque o combustível que faz com que a vida, evidentemente, tenha mais encanto, tenha mais cor, né, é justamente o sonho.
eu quero concluir com uma máxima de um filósofo chamado Gaston Bachelard, e essa máxima, eu enquanto poeta também, né, professor, ambientalista, eu sempre trago comigo essa máxima do Gaston Bachelard, que eu acho belíssima e eu acho que vale e muito para esse momento tão difícil que o planeta está vivendo, né? Não é só o Brasil. Esses problemas que nós estamos vivendo aqui não é uma exclusividade do Brasil, é um problema planetário, né? A exclusão, a fome, né? A marginalização de boa parte da população mundial, né? O desemprego em massa, correto? A falta de dignidade para uma grande parcela da população mundial. Então não é uma exclusividade nossa, né? Mas, enfim, o pensamento do Gaston Bachelard, eu fecho, porque eu creio que ele é a síntese do que eu preconizo nas minhas ações enquanto professor, poeta, ambientalista e, por que não dizer, ciclista, né? Então ele diz o seguinte: eu sonho o mundo, logo existo tal como eu sonho. É isso. Muito obrigado. Vida longa para todos.